Eu não sei se já aconteceu contigo, mas sempre que eu termino de ler um livro, eu já fico pensando em várias aventuras legais que poderiam rolar naquele cenário. E aí que pensando nisso, eu resolvi fazer um vídeo falando sobre 5 livros incríveis que tu poderia usar como inspiração na tua próxima campanha. E pra compor essa lista, eu tentei trazer livros não tão óbvios. É claro que eu não vou falar, por exemplo, de Senhor dos Anéis, nem outros livros do tipo, porque isso aí já serviu de inspiração para milhares de campanhas. E aí eu tentei fazer uma curadoria de livros não tão óbvios, mas que ainda assim se encaixam como uma luva para tu usar na tua próxima campanha. E se minha voz estiver um pouco esquisita, é porque eu tô bastante doente do meu nariz e da minha garganta, então não tô conseguindo falar muito bem. Mas o primeiro nome da nossa lista é um livro que eu já citei aqui no canal, que eu gosto bastante, que eu acho que daria uma baita de uma campanha, porque eu tô falando de Um Cântico para Leibowitz, escrito pelo Walter Miller Jr. E eu acho que esse é um livro até meio subestimado, eu acho que ele poderia ter muito mais fama do que ele tem, mas qual que é a ideia por trás dele? Rolou uma guerra nuclear e a humanidade foi praticamente toda destruída. E aí tu pode pensar, pô, a galera que sobrou vai usar o conhecimento que eles já têm pra reconstruir tudo, né? Pois é. Não foi exatamente isso que aconteceu. Porque na cabeça deles, a culpa pela destruição foi justamente do conhecimento. Se a ciência não fosse tão avançada, eles nunca teriam conseguido fazer uma bomba tão poderosa. E aí, com base nesse pensamento, surgiu uma coisa chamada simplificação, que foi uma tentativa de erradicar qualquer coisa que tivesse relação com ciência, com conhecimento, qualquer coisa desse tipo. Então não tinha mais escola, os livros foram destruídos, os intelectuais foram executados, e algumas poucas gerações depois, a galera não era mais nem alfabetizada. Só que teve um detalhe, porque no meio disso tudo, quando rolou a explosão, um cara se refugiou num mosteiro. No começo era só para sobreviver enquanto ele procurava pela família dele, mas com o tempo ele foi ficando, até que ele virou um sacerdote ali. E o que ele fez foi se aproveitar desse status religioso para tentar preservar o máximo de conhecimento que ele conseguia. Então ele foi compilando coisas que ele sabia, ele foi procurando livros por aí perdidos para armazenar secretamente, porque a ideia dele era preservar o máximo que ele conseguisse para que quando as coisas voltassem ao normal, que a ciência voltasse a progredir, eles tivessem pelo menos uma base do que eles já sabiam antes, não tivesse que recomeçar tudo do zero. Só que depois disso ele fundou a própria ordem monástica dele, que é a tal da Ordem de Leibowitz, que tinha como foco justamente a preservação do conhecimento. E um dos elementos mais legais desse livro é que ele é dividido em 3 partes, sendo que cada parte se passa mais ou menos uns 500 anos depois da outra, então a gente consegue ver a passagem do tempo e como que essa preservação do conhecimento impactou no mundo. E eu acho que seria incrível uma aventura em que os jogadores tivessem que explorar por aí para encontrar os últimos vestígios do conhecimento antigo em um mundo em que isso se tornou um crime gravíssimo. Imagina a situação dos personagens tendo que viajar por aí atrás dos últimos vestígios de ciência e conhecimento em um mundo que tenta apagar isso completamente. E cada passo que eles dão, eles já estão correndo o risco de ser descobertos porque eles estão num mundo em que meramente ser alfabetizado é um crime. E eu acho que ainda mais legal do que isso é usar também a coisa do salto temporal. Tu pode fazer uma primeira campanha que se passa ali no começo dessa organização e aí depois uma segunda com os mesmos jogadores, só que interpretando outros personagens alguns séculos depois. Eu acho que pode ser legal para ver a evolução desse mundo, porque os jogadores vão explorar os mesmos lugares, só que agora afetados por essa passagem de tempo. E é interessante ver qual que é o tipo de mudança que vai ter tido de um período para o outro, principalmente se essas mudanças estiverem vinculadas às coisas que eles fizeram na primeira campanha. Como que especificamente o conhecimento que eles preservaram lá impactou no mundo que eles estão explorando agora. Dito isso, vamos partir para o segundo livro da nossa lista e vamos falar sobre A Cidade e a Cidade, do China Miéville, que eu nunca sei pronunciar o nome direito, mas deve ser mais ou menos isso. E uma curiosidade é que não só ele é um ávido jogador de RPG, como se tu for olhar lá no livro de D&D da quinta edição, no livro do jogador, tem o nome dele ali como sendo uma das inspirações. Só que especificamente o livro dele que eu trouxe para essa lista não é nenhum dos que foi citado lá. Mas do que se trata esse livro? Superficialmente é uma história de investigação. Aconteceu um assassinato e ele tá sendo investigado. Até aí não tem nada demais, porque o charme dessa história é justamente o cenário em que ela se passa, porque ela acontece em 2 cidades que estão sobrepostas. As duas existem fisicamente no mesmo espaço, só que enquanto tu estiver em uma, tu não pode enxergar as coisas da outra. Por isso que os habitantes de cada cidade são treinados desde criança para desver a outra. Eles aprendem a identificar os padrões, a identificar o que faz parte de cada cidade, e por isso eles conseguem ignorar completamente o que tá na outra, tanto as pessoas, quanto os prédios, quanto tudo. E isso é levado extremamente a sério porque desrespeitar essa separação é considerado um dos crimes mais graves que existe. Só que para fazer essa investigação, o detetive precisa transitar entre as 2 cidades, o que é possível de ser feito porque existe um prédio específico que faz parte das 2 cidades, e ele funciona mais ou menos como se fosse uma fronteira entre elas. Tu entra ali, faz os trâmites legais e na hora que tu sair, tu já tá na outra cidade, mesmo que fisicamente ainda seja o mesmo lugar de antes. E não só isso parece
extremamente bizarro, como de fato é, porque a maioria dos livros do China se encaixa num subgênero da ficção especulativa chamada ficção estranha, ficção bizarra. Eu não sei se tem um nome oficial pra isso em português, mas em inglês chama Weird Fiction. Mas esse é um conceito que eu acho que funcionaria muito bem numa campanha de RPG, essa coisa dos cenários sobrepostos. Porque imagina a situação, tu tem duas cidades sobrepostas, só que uma é uma fantasia urbana sombria e a outra já é uma fantasia épica cheia de magia. Ou então uma delas é aquela fantasia medieval padrão e a outra já é um cyberpunk todo tecnológico. Só que independente do que for, os dois cenários estão ali existindo em simultâneo, mas quem vive em um precisa desver o outro. E aí pode ser que as duas realidades comecem a se misturar um pouco, que uma coisa de uma comece a vazar pra outra, e é nesse momento em que os personagens vão ter que entrar em ação. Partindo pro terceiro nome da nossa lista, vamos falar de um clássico gigantesco da ficção científica chamado Piquenique na Estrada, dos irmãos Strugatsky. E se tu não tiver reconhecido pelo nome do livro, talvez tu reconheça pelo nome Stalker, que foi usado tanto pro filme quanto pros jogos de videogame que se baseiam nesse livro. O principal elemento dessa história são as chamadas zonas, que são lugares que foram visitados por alienígenas, e aí depois uma organização internacional isolou esse espaço e a entrada ali ficou completamente proibida. Só que a gente sabe muito bem que tem uma rapaziada que não é muito afeita ao respeito às leis. E é justamente essa galera que são chamados Stalkers. Esse é o nome que se dá pra galera que entra nessas zonas na miúda e tenta encontrar ali artefatos alienígenas pra fazer uma grana com isso. Obviamente provando que é uma obra do século XX, porque se fosse atual, eles invadiriam essas zonas pra fazer vídeo pro YouTube. Fala tropinha, no vídeo de hoje eu invadi uma zona militarizada e sabe o que eu encontrei? Muito artefato alienígena, família. Tudo nosso, nada deles. Já deixa o like, se inscreve no canal pra fortalecer o nosso corre, família, e assiste o vídeo até o final, porque o último artefato vai te surpreender, família. É isso aí que eles estão querendo esconder de você. Voltando ao nosso tópico, eu queria só pontuar que por mais que o nome Stalker tenha ficado mais famoso, eu gosto mais do título Piquenique na Estrada, porque os alienígenas não estavam vindo pra cá, eles estavam viajando entre lugares mais importantes e por acaso eles pararam aqui na Terra pra fazer um descanso. É exatamente como se a gente estivesse fazendo uma viagem de carro e aí no meio da estrada parasse em algum lugar, comesse alguma coisa, descansasse um pouco e depois voltasse a viagem. Aquele lugar específico não tem nenhuma importância pra gente, foi só uma parada aleatória no meio do caminho. Só que na hora de ir embora pode ser que a gente acabe deixando algumas coisas pra trás, a gente pode esquecer um objeto, deixar migalhas, algum vestígio que tivesse no nosso sapato, na nossa roupa e acabaram ficando por ali. Pra gente isso aí não tem nenhuma importância, não tem nenhum valor, mas pode ser que pras formigas e pros outros seres que vivam por ali, pode ser que tenha um impacto gigantesco na vida deles. E eu gosto dessa abordagem porque são alienígenas muito mais avançados do que a gente, eles nem percebem a nossa existência. A gente é pra eles o que as formigas são pra gente. Agora imagina isso aí numa campanha de RPG de mundo aberto. Tu tem um mapa com várias dessas zonas, cada zona também é dividida em vários setores pra explorar e os jogadores têm que preparar essas incursões. Eles têm que lidar com os possíveis monstros que vivem lá dentro, com o sistema de segurança, com isolamento, com a possível radiação, talvez tenha lugares que tenham mais ou menos radiação. E aí cada sessão pode ser o grupo tentando entrar e sair em segurança dessas zonas, trazendo o máximo possível de artefatos, ao mesmo tempo em que eles tentam descobrir mais sobre elas, sobre esses alienígenas, sobre o que acontece ali, o que eu acho que funcionaria muito bem numa campanha de tipo Westmarch. E se tu não souber o que é isso e quiser conhecer mais, eu tenho um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre isso e eu vou deixar o link aqui na tela. Mas já que a gente entrou no campo da exploração, pro quarto livro dessa lista eu vou citar mais um clássico gigantesco da literatura, que também foi adaptado para outras mídias, e eu vou falar do Coração das Trevas, escrito pelo Joseph Conrad. E mais uma vez pode ser que tu não conheça por esse nome, mas tem uma chance gigantesca de que tu já tenha pelo menos ouvido falar de um filme chamado Apocalipse Now, que é baseado nesse livro, mas que tem várias diferenças. A principal delas é o espaço-tempo, porque enquanto o filme se passa na Guerra do Vietnã, no livro a história acontece no Congo do final do século XIX. E no livro o protagonista não é um soldado, ele é um marinheiro que trabalha com comércio de marfim e que foi mandado pro Congo para resgatar um alto funcionário da empresa que desapareceu misteriosamente na selva. E o livro foca nessa aventura do protagonista enquanto ele vai subindo o rio Congo, ao mesmo tempo em que ele também vai conhecendo e aprendendo mais sobre a situação daquela região. E a gente tem que levar em conta que exatamente nesse período, a bacia do Congo era propriedade privada do rei Leopoldo II da Bélgica e foi palco de um dos maiores crimes da história da humanidade. E o livro traz justamente esses dois elementos de exploração, porque ao mesmo tempo em que o personagem vai explorando aquele ambiente que é completamente diferente de tudo que ele conhece, ele também vai testemunhando as outras formas de exploração humana que a galera ali tá sofrendo, com a escravidão, com a colonização, com a violência, com a fome, com os massacres. E eu acho que a combinação desses dois tipos de exploração funcionaria muito bem pra embasar uma aventura, porque os personagens são mandados pra explorar um lugar que é completamente diferente de tudo que eles conhecem. O clima é diferente, a fauna é diferente, a flora é diferente, eles não conhecem as línguas, eles não conhecem os costumes,
Tudo ali é desconhecido pra eles. Só que ao mesmo tempo esse é um lugar que tá sofrendo profundamente com a exploração no sentido da violência mesmo, da colonização, dos massacres, e talvez a pessoa por trás disso seja a mesma que contratou os personagens pra explorar. E isso coloca eles num dilema, porque conforme eles vão conhecendo mais, aprendendo mais sobre a situação, eles também vão percebendo que eles são uma parte da engrenagem desse sistema que causa aquela barbárie. E aí a questão é qual que vai ser a atitude deles em relação a isso. E eu pessoalmente acho extremamente interessante quando o jogo traz esse dilema e tira os jogadores daquele piloto automático de só aceitar as missões e fazer sem pensar muito no que elas representam, no que elas simbolizam e no que elas impactam no mundo que eles estão vivendo. Porque nem sempre fazer a missão que te mandaram é a coisa certa. Às vezes tu precisa ter uma leitura maior pra entender o que tá por trás daquilo. Mas pro quinto e último nome da nossa lista, eu vou trazer uma sugestão um pouco diferente, porque eu vou falar do Enigma de Andrômeda, do Michael Crichton. As outras 4 ideias que eu trouxe envolvem principalmente coisas relacionadas à exploração, mas agora a gente vai falar de um livro que foca mais na parte de investigação. Essa é uma história que começa com a queda de um satélite. Só que o problema é que quando o exército vai até o local dessa queda para recuperar o que sobrou, eles descobrem que naquela região praticamente todo mundo morreu, rolou uma contaminação sinistra. Só sobrou vivo um idoso e um bebê. E aí, para tentar descobrir o que aconteceu, o que eles fazem é confinar um grupo de cientistas em uma base subterrânea para investigar os vestígios, analisar a situação e descobrir o que causou aquela contaminação sinistra. Só que tem um detalhe, o que quer que tenha matado aquelas pessoas não pode sair dessa base de forma alguma. Se isso se espalhar, vai matar a população inteira. E é por isso que a base estava equipada com um sistema de autodestruição. Se alguma coisa desse errado, se a contaminação saísse do controle, o laboratório inteiro explodiria com os cientistas dentro. E é isso que causa aquele elemento de tensão na história. Será que eles vão conseguir? Será que vai explodir tudo? E é isso que faz com que seja uma ideia diferente das outras, porque essa daqui acontece em um cenário muito mais fechado. Os jogadores não têm um mundo a ser explorado, eles estão confinados em um lugar para resolver um problema. E é claro que não precisa necessariamente ser uma contaminação alienígena, nem uma base subterrânea, pode ser praticamente qualquer coisa. Pode ser um problema sobrenatural, um assassinato, uma conspiração, a exploração de ruínas antigas. O importante é o conceito geral de que eles estão presos em um lugar que vai colapsar se alguma coisa der errado, então eles vão ter que quebrar a cabeça para encontrar uma solução e evitar que isso aconteça. E isso faz com que seja um jogo muito mais focado em investigar, em preencher lacunas, em encaixar as peças nos lugares certos. E até por isso eu acho que seria uma aventura mais curta, variando ali entre uma e até o máximo de 3 sessões, dependendo da complexidade que tu queira dar pro caso. Eu acho que mais do que isso poderia ficar meio arrastado, meio entediante pela falta de variedade, pela falta de ter outros lugares para explorar. A menos que tu queira usar isso como um pontapé para outra coisa. Essa investigação pode ser só uma introdução para uma coisa muito maior. Pode ser que a tua ideia seja que caso os personagens sobrevivam, eles descubram que tem muito mais por trás daquilo, e aí sim eles partam para uma jornada mais abrangente. Dito isso, eu não sei se tu concorda, mas eu acho que são 5 cenários que dariam aventuras incríveis, cada uma do seu próprio jeito. E aí eu te pergunto, tem algum outro livro que tu acha que também se encaixaria muito bem para uma campanha de RPG? Se tiver, me conta aí nos comentários e também aproveita para deixar aquela curtida, se inscrever no canal para tu não perder os próximos vídeos, porque o vídeo de hoje chegou ao fim e até a próxima.